Senhoras e senhores, eu sou Denis Antunes e aqui estamos para mais um episódio do meu, do seu e do nosso Cisola Podcast. Hoje eu estou isolado com um sujeito que se propõe a fazer diante de um mesmo propósito, vamos assim colocar, que é se comunicar. André Lopes, André, meu irmão, muito agradecido pela tua presença. Brinquei contigo no off e brinco também por aqui. Estamos com a mesma paleta de cor, a mesma camisa. Para você que nos assiste, pode notar que sairemos daqui direto para os palcos. André, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pela presença. Você continua um sujeito muito bonito, saiba disso. Gosto muito da tua barba e seja muito bem-vindo para que a gente se isole de maneira muito bonita e espero que você se divirta aqui comigo. Boa. Denis, primeiro uma satisfação tremenda estar aqui falando com você. Seu podcast realmente é um podcast que acolhe, que entrega, acima de tudo, uma troca super genuína e eu acho que é isso que a gente vai passear ao longo do nosso encontro. Muito mega agradecido por a gente estar usando a mesma cor, por a gente estar com um sorriso estampado no rosto e a gente falar de coisas que engrandecem a vida, né? Vamos com tudo, meu irmão. André, quando eu te conheci, você estava morando no Rio, aliás, baiano, residente no Rio, certo? Continua? Exato. Continuo, já tem 5 anos que eu fiz esse processo. Na realidade, é um processo que começa de uma forma um pouco mais caótica, né? Não tão de Salvador para o Rio. Eu saí de Salvador com 16 anos, na realidade, né? Então, assim, eu não sou tão baiano quanto as pessoas acham que eu sou. Hoje eu estou com 30 anos na cara, fiquei entre a Bahia e Rio de Janeiro 8 anos em Recife. Foi lá que eu me formei em engenharia civil, foi lá que eu tive meu primeiro contato com a vida profissional, com a vida acadêmica mesmo, de pesquisa, e eu saio de lá formando engenharia civil, e na empresa que eu trabalhava, passei por um processo interno que me trouxe até o Rio de Janeiro. E é muito louco pensar nisso, porque antes de eu chegar no Rio de Janeiro, eu tinha recebido uma outra proposta da mesma empresa para ir para a África. E aí eu falei, cara, África? Putz, 90 dias lá, 5 dias no Brasil, não dá. Não dá. Aí eu falei, não, cosmos, energia magnética, astral maior, me levem para um lugar que não seja tão distante assim do meu centro nordestino daqui, né? E muito engraçado, porque desde a minha adolescência toda, e desde os meus primeiros contatos com a vida adulta, eu sempre falava e mencionava e verbalizava isso para fora, que eu queria morar no Rio de Janeiro. E aí, quando eu dispensei a primeira proposta de ir para a África, o próprio RH ele já veio com a segunda proposta de me trazer para o Rio de Janeiro, para uma obra que foi extremamente conturbada, mas que me fez agradecer muito por estar hoje aqui, né? E, cara, entrei no Rio tem 5 anos, eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui. Hoje eu sou casado com uma carioca, eu tenho um filho, cachorro, que é carioca, é nascido no Rio. Eu falo que eu tenho um sangue baiano porque eu, de fato, eu preservo muito a minha origem baiana, preservo muito a cultura que foi criada em Salvador e a cultura que está sendo implementada agora lá, com bandas, com escritores, com romancistas. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma raiz muito forte com a cultura do Rio de Janeiro, muito por olhar o lado do samba. Eu sou um sambista assim de marca maior, sabe? Eu amo samba, eu sempre amei muito samba. E vir para o Rio de Janeiro me traz essa conexão que eu precisava, sabe? É o sangue baiano com a alma carioca. Então, aqui eu me encontro, aqui eu não quero sair. Já tive proposta de sair do Rio de Janeiro, não saio de forma alguma. Não tem dinheiro que me tire do Rio. Tem sim a felicidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso, cara. Assim, é fantástico. O Rio talvez seja mais próximo de Salvador do que a África, né? Uh, Aonde seria, André, para onde que você ia morar lá? Que país que era? cara, era Guiné-Bissau. Era um, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. era um Aliás, eu país só que é conheço costeiro, né?
Sim, como é que é? É um país que ele é costeiro, ele é próximo daqui da nossa costa do Brasil, Uhum. né? Então, cara, mas assim, não dava, sabe, Denis, porque era uma obra de mobilidade, é muito estranho, porque também a gente vai conversar sobre isso. Eu saí da Sim. engenharia tem tanto tempo que quando toco em assuntos de engenharia me remete também uma juventude, mas foi muito interessante. Era uma obra muito semelhante da obra que eu vim trabalhar aqui no Rio, né? Uhum. Não que eu tenha me criado ao longo do estágio ou me formado para trabalhar em obras de mobilidade urbana, para quem está nos escutando, quem está nos assistindo e não sabe, nada mais é do que a estrada, do que rodovias, do que a via de fato que você translada com o carro. Uhum. Então, isso é obra de mobilidade. Então, era uma obra de mobilidade que estava sendo feita no país, era uma obra gigantesca, são vários consórcios, várias empresas, das quais, né, se degringolaram aí, se por conta das operações que foram feitas naquele ano, 2014, 15, 16. E aí eu não fui por conta disso. Assim, cara, era exatamente isso. Era 90 dias na África e 5 dias no Brasil. 5 dias em solo, né? Porque tinha Uhum. um dia de chegada e um dia de saída. Então dava 7 dias. Era uma semana e 90 para lá, morando lá, sem sair, sem nada. Então, não dava, não dava. Não dava Cacete. mesmo. Sim. Eu ia dizer, André, que a minha única referência de Guiné-Bissau é na música do Tim Maia, né? Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Eu não conheço nada ali, a não ser ali a nossa nosso vínculo com tem o português ali em algumas regiões, mas nossa, é assustador, né? Você receber uma proposta para ir para um outro continente ali. É, você ia ficar quanto tempo ali ao todo? Olha, isso é mais um dado interessante, né? Histórias que nos fazem levar para a vida, né? Cara, não tinha um prazo delimitado, assim, André, vai ficar lá 2 anos, 3 anos. Como já teve muita obra, tempos remotos lá, tempos atrás, de Angola. Angola foi toda feita por empresas brasileiras, praticamente isso, ponto Uhum. final. Mas não tinha um prazo de validade. E o mais interessante, olha como a vida ela é, né? O mais interessante disso é que 6 meses depois de eu ter recebido essa proposta, ter rejeitado e ter vindo para o Rio de Janeiro, toda a equipe que estava lá da empresa que eu trabalhava, ela foi desligada, porque a obra ela foi cancelada com o governo local. Ou seja, 6 meses depois, eu estaria voltando, pegando minha tralinha, minha malinha de mão, voltando ou para Recife ou para Salvador, desempregado, e coisa que não aconteceu, né? Porque a obra que eu fiquei aqui no Rio, ela durou por mais 1 ano e meio. Na sequência, eu emendei um trabalho de projetos e comercial na mesma empresa, fiquei mais 1 ano, aí depois fui engatando em outros projetos que foram me levando, né? A vida Sim. foi navegando e eu fui sempre indo. Então você não tinha, por exemplo, nenhum contrato, você não era CLT da empresa, era por Era CLT. projeto. Não, era CLT, era CLT. Só que o que acontece é, quando é um projeto de fora, né, você é expatriado. Você é desligado do seu vínculo nacional e você é contratado Ah, com sim, entendi. outro país. Entendi, sim, sim, Então, sim, quem sim, sim. estava lá, isso eu estou falando de 2016, então, desde 2016 as empresas já estavam bem ruins no Uhum. sentido de Lava Jato, né? A operação já estava bem forte, assim, tinha desligamento em massa. Eu passei por vários desligamentos em massa na empresa. Eu vivi desligamento em massa, inclusive, também. E bom, era outro país, você não tinha como suprir essa mão de obra dentro do Brasil, sendo que no Brasil estava tendo desligamento. Então, a pessoa que Sim, estava lá foi desligado, voltou para o Brasil de malicuia, desempregado. Então, assim, sim, dei sim. graças a Deus na época, né? Falei, putz, que livramento, meu Deus, muito Uhum. obrigado, Total, vamos voltar a trabalhar. total, total. Ô, André, você está com 30, é isso? Estou com 30, E há recém-30, 5 no Rio. 5 no Rio. Cheguei aqui com 25. André, vamos falar. Fiquei com vontade de te provocar nesse lugar estereotipado, tanto de Salvador quanto do Rio. A gente olha para você, a gente não vê assim aquele perfil Axé Bahia 96, né?
E quando a gente, aliás, você já tinha me dito em alguma outra oportunidade do quanto você é apaixonado por samba. O que você carrega hoje dessas raízes mais estereotipadas da Bahia? Ou seja, tem aí de fato uma necessidade de relaxamento. Todo baiano de fato nasce um pouquinho mais num outro tempo e espaço. Aonde que estão a sua baianidade? Onde é que está essa baianidade tua? E se ela de fato se faz presente ou se isso fica nos livros do Jorge Amado? Nossa, aí você citou uma coisa que eu busco com certa frequência, assim, Jorge Amado, eu gosto muito de ouvir Dorival Caymmi, acho que me leva muito à Bahia que eu não vivi, mas a Bahia que me remete à Bahia, sabe? Por que que eu digo a Bahia que eu não vivi? É muito engraçado isso. Porque eu nasci na década de 90. Década de 90 foi o estouro daquele início do axé meio pagode, sabe? É o tchan, terra samba, era a harmonia do samba. Então eu não vivia aquela Bahia lá atrás de Dorival, Caymmi, de Jorge Amado, de Zélia Gattai, que era um negócio mais pé descalço, era areia, era água de coco, acarajé, terreiro. Eu não vivi isso, muito pelo contrário. Mas hoje em dia, como que eu me resgato à Bahia, né? Isso é muito interessante tocar, porque eu não sou uma pessoa tão apegada à Bahia em si, no sentido de, se eu tenho uma viagem para fazer, eu não quero ir para a Bahia. Quer dizer, deixa eu melhorar essa frase para não soar tão estranho. Eu não quero ir para Salvador, que era o Uhum. local onde eu cresci, né? Foi a cidade que eu nasci, eu sou peropolitano de Gema e Clara, inclusive o nome da minha mãe é Clara, e mas eu não tenho essa intenção de voltar a, por exemplo, rever meus amigos que estão lá. Eu tenho amigos de infância que, pô, eu tenho um puta carinho, um amor, eles vão ver o meu casamento, assim, uma paixão enorme. Só que eu não tenho vontade alguma de ir para Salvador, sabe? Eu tenho vontade de conhecer uma Bahia que eu não Tem conheço. alguém lá, André, da tua família lá? Os teus pais ainda estão lá? A galera ainda está Meus lá? pais moram em Ilhéus. Meus pais moram em Ilhéus, que é Tá. sul da Bahia, e minha irmã, ela mora em Salvador, na capital mesmo. Só que hoje a minha conexão, de fato, com Salvador é a utilização do meu tempo. Sim, eu não quero generalizar, tá, Denis? Eu acho que isso até é meio louco se eu fizesse isso, mas Claro, eu claro. sou um cara muito mais relaxado, assim, em relação às coisas. Eu sou um cara, às vezes, um pouco desligado para certas situações e contextos. Eu tenho um tempo bem próprio, assim, eu acredito que seja um tempo também de que muita gente em Salvador ele prioriza, que é um tempo Uhum. de qualidade. Cara, eu sou totalmente contra essa vida conturbada que você precisa e tem que trabalhar 300 horas na sua semana. Não, eu priorizo muito o meu ócio criativo, eu priorizo muito o meu horário. Por exemplo, hoje a gente está aqui no nosso momento de gravação do podcast. Cara, minha próxima agenda eu só marquei 6 da tarde, né? 6 da noite. A minha agenda antes da sua foi de manhã. O meu horário de almoço junto com minha esposa, ele também é minha prioridade. Então, hoje, obviamente, numa situação muito privilegiada de poder escolher esse horário, né? Tem gente que não pode, eu compreendo, eu vivi isso na pele, sei o quanto que é difícil. Mas eu tenho o meu tempo é um tempo mais lastro, sabe? É um tempo que eu consigo, de fato, focar no momento presente, de fato, criar esse estado de presença, de talvez não me preocupar com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, coisa que aconteceu, por exemplo, ano passado, há 2 anos atrás. Então, acho que eu me resgato a Bahia nessa forma, sabe? Eu me resgato muito na música, eu me resgato muito na literatura, eu me resgato muito na qualidade do tempo. Porque isso é muito Bahia. Isso é Total. muito Bahia. Além de me resgatar muito no carnaval, cara. Eu sou um apaixonado por carnaval, apaixonadaço por carnaval. Eu amo festa. Não que hoje eu vá tanto quanto eu gostaria, mas o sangue baiano festeiro não me deixa negar, sabe? Sim, total, não total. E faz muito sentido, André. A gente até estava conversando
nos bastidores do quanto o fator externo ele é muito significativo e simbólico para as nossas escolhas, para as nossas decisões, até para o nosso comportamento, claro. Eu nasci em São Paulo e eu vejo assim o quanto aqui em São Paulo existe ali um aceleramento, um dever, o checklist sempre da busca incessante, e tem o atraso, e tem o acavalamento de tarefas, numa produtividade incessante que, no final das contas, a gente não racionaliza muito, a gente não para nem para pensar, porque também não há a possibilidade desse respiro, e do quanto isso vai influenciando muito na nossa. É o óbvio, né? O óbvio. Eu aqui, André, te disse, eu estou no interior de São Paulo hoje, eu estou em Atibaia, num tempo e espaço muito mais tranquilo, estou literalmente no meio do mato, mas eu ainda me vejo assim, sem muitos espaços na agenda. E claro, até que ponto isso é meu, individual, e até que ponto isso também não me foi colocado, não me foi estimulado, ou óbvio, a junção das duas coisas. E você atrela esse relaxamento à tua baianidade? Total, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. É muito dendê que corre no sangue. Eu Certo. gosto de falar que eu sou baiano, sabe? Assim, eu tenho uma paixão às culturas regionais. Eu acho que a cultura da Bahia, ela me traz muito quem eu sou, gente. Obviamente que eu fui muito pincelado. Por quê? Eu morei em 6 lugares diferentes. Então, eu morei em Salvador, morei em Ilhéus, no sul da Bahia, quando era muito novo, tinha um ano para dois. Morei em Belém do Pará, eu amo a cultura do norte, e é muito engraçado que eu morei lá de 8 para 9 anos. Então, isso faz quase 21 anos Uhum. que eu não visito mais, porque depois que eu saí, com meu pai foi transferido de volta para Salvador, levou toda a família de volta, ele ficou um ano só, né? A gente ficou um ano em Belém, foi transferido de volta. E desde essa transferência a gente nunca mais voltou para Belém. Só que eu tenho um amor tão genuíno pela cultura do norte que, cara, foi uma época muito feliz. Eu tenho umas melhores memórias de infância de lá, de Belém. Eu morei em Belém, morei em Recife, morei em Lima, no Peru. Eu fui fazer um trabalho voluntário lá, que fui passar 3 meses ensinando jovens e crianças de ONG, e aí depois eu vim morar no Rio de Janeiro, né? Então, são 6 cidades distintas, eu digo que todas elas têm mar. Tudo bem, Belém é água doce, mas todas têm mar, todas é beirada a água, Sim. então eu também sou um filho do mar. Não sou filho de Iemanjá, né? Mesmo que eu tô vestido de azul, não sou filho de Iemanjá, mas eu sou do mar 100%. E eu atrelo muito, muito, muito a quem eu sou hoje pela cultura que me foi enraizada da Bahia. E por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu pego a minha constituição familiar, ela é metade mineira, meu pai é de Juiz de Fora, né? Dizem que é o Brejo do Rio, é aqui em cima, 3 horas Uhum. do Rio de Janeiro. Uhum. É mais perto do Rio do que de BH. Total. Então, meu pai é de Juiz de Fora, só que o meu vínculo com o Juiz de Fora, né, com a família paterna, ela sempre foi anual. Era uma vez por ano. Era Uhum. sempre nas férias, ou de julho, ou nas férias de final de ano no Natal. Já parte de mãe, minha família materna, ela é toda baiana. Toda baiana, toda. Inclusive, morei com. Teve primas minhas que moravam dentro da minha casa, tive muito contato com primos, tive um Uhum. contato muito próximo com meus avós maternos. Minha avó falecida, ela foi uma das grandes paixões da minha vida, assim, de matriarca. Então, toda a minha cultura enraizada, de fato, ela foi criada com esse meio baiano, sabe? Essa baianidade nagu. Não é tão nagu assim, Uhum. mas é uma baianidade muito bem implementada. Muito bom, André. Você ficou quanto tempo em Lima, meu irmão? Cara, eu fiquei 3 meses em Lima. Foi um trabalho muito enriquecedor, assim, que eu tenho contato até hoje com muitos outros voluntários que estiveram lá comigo. Como é que foi isso, né? Quando eu estava no meio da faculdade de engenharia civil, eu não queria mais fazer o curso. Basicamente isso. Assim, lá para o sétimo período, eu falei, acho que não é isso que eu quero para minha vida, não.
Só que eu tinha pensado, eu falei, putz, André, foi tão difícil entrar numa faculdade federal, mano. Termina, né? Aquela coisa que todo mundo fala, termina, depois faz outra coisa. Então, aí fiz um outro curso de graduação. Mas quando chegou no meio, eu falei, eu não quero mais. E aí ficava, né, um diabinho, um anjinho aqui do lado, e o anjinho falava, cara, termina. Eu falei, vou terminar em 4 anos e meio. E esse é um curso de 5 anos, né? É um curso de, de uma extensão maior. Eu falei, Sim. vou terminar em 4 anos e meio, eu me livrar logo, pegar a minha mestrado e fazer outra coisa. Uhum. Até que chegou em um período, um professor, foi a única matéria que eu reprovei, de fato, na faculdade, concreto um, era um professor peruano. Olha como as coisas se conectam, a história ela é muito linda, né? Era um professor peruano e ele não me passou de jeito algum. Fui para a banca de correção, de revisão final. Os professores falavam, André, não tem o que fazer, esse professor aqui a gente não consegue alterar sua nota só com ele. Então eu falei, beleza, então eu vou repetir essa matéria, vou refazer ela, só que essa matéria prendia todas as outras. Essa matéria, ela prendia as matérias que chegavam até o final do curso. Então eu não conseguia mais antecipar nada. Sim. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, cara, beleza, então essa matéria ela vai ter uma conexão comigo até o meu penúltimo período. Porque Uhum. o último período eu conseguia deixar só o TCC. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz tudo até o penúltimo período. Inclusive, né, paguei essa matéria de novo e fui aprovado nela. Quando chegou no meu último período de faculdade, eu só tive o TCC, não tive mais nada, só tive o TCC. Então, você Uhum. imagina, um jovem com quase 25 anos na cara, eu já estagiava na empresa que logo na sequência passei, né, para vir morar no Rio de Janeiro, estagiava nela, fazia um trabalho também de extensão na faculdade, só que eu queria muito ter feito algum trabalho voluntário para fora. Eu queria muito ter estudado fora ou queria muito ter feito um trabalho para fora. E foi nessa mesma época que alguns amigos estavam fazendo os projetos da IESEC. Aí eu fui pesquisar, não conhecia a IESEC. Eu falei, cara, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí, quando eu dei uma pesquisada, teve uma reunião de, do pessoal da ESEC, eu fui para essa reunião e lá eles estavam apresentando quais os projetos e países que eles tinham a ofertar para aquele semestre, que era o meu semestre que eu só tinha TCC. Eu falei, será? Será que dá? Aí até que chegaram com esse projeto de extensão lá de 3 meses em Lima, que a gente tinha que ensinar para uma escola pública parceira da ESEC, uma ONG parceira da ESEC, conteúdos de empreendedorismo, liderança pessoal e algo do seu país, ou geografia do país, ou cultura brasileira, enfim, algo que remetesse ao seu país para aqueles jovens. Eu falei, cara, eu quero me encaixar nisso aqui. E aí paguei, né, com o dinheiro que eu tinha juntado, inclusive meu pai, ele não, na época, ele ficou meio chateado, pô, você vai pra fora, com que dinheiro, vou te ajudar como, não sei o quê, não tem essa faculdade. Eu falei, não, cara, não precisa, eu não tenho dinheiro para isso. Eu tinha juntado mesmo dinheiro para isso. Não com essa intenção, eu tinha juntado por juntar. Acabou que casou para o momento certo. E aí eu fui passar 3 meses em Lima, foi um choque de realidade, Denis, absurdo, assim, Imagino, porque imagino. cara, eu fui morar em um distrito, né, que é como se fosse um município chamado Caial, que é próximo de Lima, e eu trabalhava em um outro distrito, que era um outro município chamado Patiacamac. De um para o outro eram os dois polos de Lima. Então eu gastava de ônibus 2 horas todos os dias. É a minha Nossa. primeira. Mano, só para você ter uma ideia, porque foi um choque de realidade, eu nunca peguei ônibus na minha vida, né? Eu vim de uma família de classe média que me deu. Putz, meus pais deram tudo do bom e do melhor, assim, tudo que pudesse dar para trazer conforto para os filhos, né? Quando eu passei no vestibular e ganhei carro, nunca andei de ônibus, a não ser para ir para carnaval, porque Sim, sim. o transporte público no carnaval realmente ele é muito melhor e é o melhor transporte para isso. Mas eu nunca andei. Então você imagina ter jogado uma pessoa extremamente, entre aspas, ou sem aspas, se quiser também, burguês, para vivenciar em um distrito, né, em uma cidade
que tinha um dos IDHs mais baixos do país para trabalhar no IDH mais baixo do país. Uhum. Então, eu fui para dentro de uma casa de família que me recebeu muito bem. Cara, eu tenho uma amizade com eles até hoje, com a Pamela, com a Rita, mãe da Pamela. Cara, eles me absorveram de uma forma, parecia um membro da família, sabe aquele primo distante? Vem cá, Sim, quando sim. chegam as festas, fui para várias festas de família, comi absurdamente bem, bebia bem, eles me trataram muito bem, mas eu fui para um local que era uma região muito diferente daquilo que eu estava acostumado e principalmente fui trabalhar em uma região que me gerou um choque de realidade muito grande, muito grande. Pra você tem ideia, não tinha asfalto, né? Dentro de Pachacamac, não tinha asfalto, era terra batida. E o mais interessante, cara, a ONG estava dentro de Pachacamac, eu nunca vi igual no Brasil, nunca vi igual. De estrutura, biblioteca 100% montada, eles tinham um mercado interno dentro da ONG, eles tinham quadra poliesportiva, cara, eles tinham piscina com raias como é que se diz, aquelas que é meia raia, né, Sim, de sim. 5 metros. Então, assim, era uma estrutura, um negócio no meio do nada, absurdamente do nada, com terra batida para tudo que é lado. Eu falei assim, caraca, isso aqui é louco. Isso Cara, é muito louco. não, eu fico imaginando você rodando esse trajeto de 2 horas todos os dias. Você devia, assim, passar dentro do busão pela cidade inteira, né? Eu conheci a cidade inteira dentro do ônibus. Conheci Lima inteiro dentro de ônibus. Inteira, inteira. Eu acordava às 5 horas da manhã para pegar o ônibus, saía às 5h20. Isso é muito legal, né? Porque eu não tinha um espanhol muito bem, né, trabalhado. Eu tinha feito curso de espanhol, mas é aquele portunhol básico que a Uhum. gente acha que está tirando onda, você mais toma tapa na cara do que fala, né? Sim, sim, sim. E na mesma época eu também não tinha um inglês tão avançado quanto que eu hoje consigo ter. Nesse grupo que trabalhou comigo, era um grupo extremamente de vários países. Então, tinha gente da Itália, tinha gente da Alemanha, tinha gente é, da Espanha, da Croácia. E a língua nativa para a gente conversar entre si era o inglês. Então, o André acabava Sim. sendo aquele cara mais introspectivo, coisa que eu não sou. Sempre fui muito expansivo, muito extrovertido. Mas beleza, eu acho que foi uma forma também de eu conseguir gerar outras formas de comunicação com Uhum. eles, né? Aprendi muito língua nesses 3 meses, muito por conta do Toby, que era um voluntário alemão junto comigo, e o cara falava um espanhol tipo, perfeito, o inglês perfeito, um alemão, né, nativo, ainda que de quebra falava português, que eu já tinha feito um trabalho no Brasil. Então ele foi o cara que falou, André, eu posso te ensinar tudo que você quiser aqui sobre línguas. Eu falei, cara, vamos nessa. Então ele me dava aula de inglês, ele me dava aula de espanhol, a gente separava momentos da tarde, quando a gente ia almoçar Caramba, que fora, e a delícia. gente ficava tipo, 2 horas conversando, ele me ensinando. Então foi muito rico, né? E eu conheci toda a cidade, de 5h20 da manhã, chegava lá às 7h20 para dar a minha primeira aula às 8 horas. Era uma loucura, mano. Assim, era Fantástico, fantástico, fantástico. Isso durou 3 meses? 3 meses, exatos 3 meses. Muito bom. André, vamos dar um salto aí nesse roteiro. Hoje você, meu irmão, é um professor de comunicação, é isso? Hoje eu sou um entusiasta da comunicação e ensino também a galera a poder se comunicar. Como é que você se auto-intitula? Existe aí uma classificação? Por exemplo, eu no meu trabalho, eu encontrei, André, um nicho. Aliás, claro que não deixa de ser o mesmo, essa coisa da gente se comunicar, mas a comunicação, para mim, ela é uma manifestação de dentro para fora. E aí eu pude ver que quanto mais eu me aprofundava, mais eu chegava em lugares absolutamente profundos de um indivíduo. Então, tudo, o jeito como ele fala, o jeito como ele ouve, o vocabulário, a referência, as histórias, os personagens, tudo também tem uma participação importantíssima da trajetória, origem, berço. E aí eu me auto-intitulei como um terapeuta da comunicação.
que é como se a gente revisitasse os registros, revisitasse algumas memórias e ressignificasse, transformasse isso. Então, em cena, quando a gente está diante do outro, diante do encontro, que também é um motivo que eu acredito ser o predominante na comunicação, comunicar é se encontrar. Quando a gente está ali na troca, a gente oferece quem a gente está sendo naquele momento. E a gente não pode se esquecer de tudo que a gente viveu. Então, existe ali uma investigação para a gente analisar e olhar e adaptar tudo que foi vivido até ali. Ou seja, tudo isso para te dizer que o meu processo, ele é não só técnico. Aliás, é a parte que eu menos gosto. Da fala em si, toda essa parte técnica mesmo, vocal, da respiração, da projeção de voz, do vocabulário, da persuasão, do discurso autoral, enfim, essa caralha toda. Existe para você alguma gaveta da qual você tem ali um tesão maior? E responda isso se você se considera realmente, gosto dessa palavra, do entusiasmado, né, um entusiasta, mas existe ali alguma classificação que você já oferta? Cara, é uma boa pergunta, assim, eu nunca me classifiquei como... Eu não gosto de me classificar como um expert de comunicação, como eu vejo por aí, sabe? Assim, quando alguém fala, ah, não, André, ele é especialista. Não sou, não. Tô aprendendo, tô chegando lá. Talvez, não sei também se eu quero chegar lá, assim, nessa, né? Eu acho que quando a gente se coloca num quadrado, né, no quadrado do expert, eu gosto do terapeuta. Eu gosto muito, porque a sua abordagem é uma abordagem muito próxima da minha, mas só para fechar o pensamento de trás, quando eu me coloco num quadradinho, cara, eu tô deixando de ser várias coisas que poderia ser. Então, Total. eu não me rotulo. Eu gosto de dizer que eu estou aprendendo e eu tenho muito conteúdo para poder passar adiante sobre comunicação, muito por conta das vivências. Eu gosto do terapeuta, Denis, porque, para mim, comunicação é a mesma coisa do que você falou, começa de dentro para fora. Não existe comunicação que começa de fora para dentro. Uhum. Não tem como. É você projetando você para o mundo. É você falando sobre você para o mundo. Eu sempre falo para todo mundo que passa, né, ou pela Criativo, ou quando contrata exclusivamente o André para algum tipo de encontro de comunicação, você tem que se sentir confortável primeiro. Uhum. Eu nem utilizo a palavra confiança, sabe, Luiz? Porque às vezes a gente tem visto tanto guru falando sobre autoconfiança, e autoconfiança não é pozinho mágico. Não é, a gente sabe que não é. Putz, eu, quando entro num treinamento para 200 pessoas, eu sinto nervoso, cara. Uhum. Às vezes me dá uma caganeira antes de começar a falar. Como é Uhum. que eu vou dizer sobre autoconfiança? Não. Você tem que se sentir confortável, tem que se sentir bem. Existe muita ferramenta para isso. Mas tem que investigar sobre você. E esse é o primeiro grande lance da boa comunicação, né? Nem da comunicação assertiva, sim, mas da boa comunicação. Porque se você não gastar um tempo se conhecendo, muito dificilmente você vai conseguir transmitir aquilo que você é para o outro, ou para os outros, né? Para o seu público. Então, é um trabalho muito interpessoal e intrapessoal. Quando eu faço qualquer tipo de sessão de comunicação, seja mentoria, seja aula, seja o que for, eu gasto sempre, o meu tempo ele é gasto da seguinte forma: 30% ele é intrapessoal, 30% de todo o conteúdo é intrapessoal, então é investigativo, é você com você mesmo. É você se questionando, é você se conhecendo, é a gente abrindo esse leque. Os outros 30% é você conhecendo o outro, é você conhecendo a troca. Que é muito fácil também, a partir do momento que eu me conheço, eu sei como eu gosto de falar,
Eu conheço as minhas emoções em diferentes situações e contextos que me apresentam durante a comunicação. Mas quando eu estou na frente do outro, eu sou agressivo. Quando eu estou na frente do outro, eu não escuto, eu só quero falar. Então, a gente precisa conhecer também o outro espaço, que é o outro. O 30% é conhecendo o outro. E os outros 40% para fechar esse 100% desse arcabouço é conhecendo o contexto em si. E aí, dentro do contexto, tem ferramentas, tem técnicas, também não é aquilo que eu me prendo muito, porque uma coisa que eu sempre falo, eu acredito que você também deve ter essa abordagem muito bem afincada, hein, Denis, que é o que eu utilizo de ferramenta pode ser que não seja o melhor para você. Total. Treine. Veja se a pausa nesse momento faz sentido. Veja se esse elemento de argumentação convincente faz sentido para você, para essa situação. Então, para mim é o seguinte: comunicação, ela perpassa por três aspectos muito próprios, que hoje eu enxergo de uma forma bem mais ampla do que eu enxergava antes. Uma é o eu, então você se conhecer. O segundo é o outro, então você conhecer o outro, você saber interpretar o outro, que entra muito uma bagagem de comunicação não violenta, né? Tá? Que a gente precisa falar isso adiante, pelo menos eu sinto isso. Eu tenho sentido que as pessoas elas estão ainda muito agressivas e não empáticas com a sua comunicação, e isso causa muitos ruídos, causa muitas inimizades, então a gente precisa ter um pouco de cuidado. E o terceiro é o contexto, né? São as situações e tudo aquilo que engloba como que você transmite para fora. Então, o meu meio e o meu diagnóstico e as minhas análises e como eu transmito isso para fora perpassa por esses três passos. E o que eu mais gosto quando eu falo de comunicação não é o ato de falar. A minha linha de estudo hoje ela não é mais o ato de falar. Não é o como eu falo, mas é o ato de escutar. Para mim isso tem sido tão significante quanto, sabe, Denis? Se escutar, e aí por isso que eu gosto de como você falar, eu me intitulo terapeuta da comunicação. Porque terapeuta nada mais é do que escutar as necessidades, dores, desafios, desavenças do outro e, em conjunto, criar qualquer cenário para que a gente, né, as cartas na mesa, para que essas cartas abertas, a pessoa ela tenha esse cuidado de decidir, se direcionar para onde ela quiser. Então, eu gosto muito dessa valorização do terapeuta, porque é uma das minhas linhas, de fato, é a minha linha hoje primordial assim, da comunicação, que é a escuta. Eu sinto que muita gente já tem uma boa oratória, já tem um conteúdo interessante, já sabe projetar uma ênfase, já sabe sobre ferramentas de gesticulação, de expressividade. Não estou generalizando, obviamente. Né? Tem muita gente que precisa aprender, a gente sabe disso, mas tem muita gente que tem esse conhecimento. Mas pouquíssimas pessoas, pelo menos as que eu convivo e as que eu tive contato até então, tem muita pouca capacidade da escutatória, de escutar de forma ativa, sabe, bem? De escutar de forma atenta. E hoje, o trabalho que eu faço muito dentro das empresas é levar a comunicação para esse lado. Não é o falar, é o escutar e saber se posicionar na hora certa. É você ser você, sem precisar criar um personagem dentro do seu ambiente de trabalho, sem você precisar agredir o outro, nem se agredir. Isso perpassa pela escuta. Então, Total. para mim, isso é. André, deu um pipoco. Isso é a chave central da comunicação, é isso que você disse? Ficou mudo. Você está me ouvindo? Ficou mudo para você? Você me ouve? Eu também não te ouço. André, a gente estava conversando sobre a importância da escuta, né? E quanto ela é fundamental aí para você no seu processo. Existe até um vínculo muito automático, uma ligação
é quase que inevitável que as pessoas fazem da comunicação com a oratória, né? Com a oração, com a oralidade, com o falar, né? E a gente pouco fala da escuta, do ouvir, e de fato isso também é muito presente aqui para mim no meu trabalho, nos meus processos. E terapia, André, terapia porque eu gosto dessa investigação, eu gosto dessa transformação e cura que a comunicação oferece. E gosto também dessa coisa do fazer. Terapia da comunicação, para mim, surgiu de maneira muito natural, porque a gente não fica, com o perdão da palavra e com todo o respeito que eu tenho para a psicologia, para a psique humana, para a psiquiatria, mas a gente foge um pouco dessa siririca mental, dessa punheta mental, que a gente fica muito no campo interno dos sentimentos e pouco das emoções. Aliás, este é um tópico que eu trabalho muito, a diferença brutal entre sentimento e emoção. Sentimento é algo teu, privado, que só pertence a você. E emoção é aquilo que a gente oferece para se encontrar com o outro. Emoção ela é visível, ela pode ser sentida. E muitas vezes na terapia convencional a gente fica muito no campo dos sentimentos. E comunicação eu digo sempre que não é o que você sente, sim o que você faz com o que você sente. É aí que o jogo se estabelece para mim. Ou seja, são plataformas muito semelhantes. É por isso que você está aqui, porque eu não só me identifico, mas eu admiro muito a maneira como você olha para tudo isso. O André, como que você hoje oferece os teus trabalhos de maneira prática? Ou seja, como é que você tem pagado os teus boletos? Isso é uma curiosidade minha e eu acho que isso ajuda também muitos daqueles que acham que a gente é hobby, né? Comunicação a gente pouco estuda, a gente chega lá, oferece o nosso carisma, o nosso carão e tá tudo certo. Queria que você falasse um pouco dos teus processos práticos, dessa sua planilha do Excel, como é que você oferta, quais são os canais, aonde que você atende, para quem é, qual é o teu nicho, qual é o teu público-alvo. Ou seja, faz uma oferece o teu peixe, mas de maneira muito racional e organizada, que eu tenho certeza que organização não te falta. Boa, maravilha. Cara, no Excel eu sou, porque eu venho da gestão de projetos, né? Então, engraçado, porque na época da faculdade e até na época do pós-graduação, o pessoal me chamava de Excel. Porque, cara, eu não sou o melhor do Excel, né? Mas para mim é visualmente o melhor canal para eu conseguir destrinchar tudo aquilo que eu quero. Até escrever, eu prefiro escrever no Excel do que no Word, é muito louco. Mas eu sou desse formato. Tá aí. Esse é um ponto super interessante, viu, Denis? Porque você já deve ter passado por isso, eu passo por isso, e você deve estar passando por isso também ao longo dessa nossa jornada da comunicação. As pessoas acham que é tudo free, que é tudo grátis. Cara, o que eu recebo de proposta para dar treinamento gratuito? E a pessoa acha que isso é uma proposta. E eu sou uma pessoa mega politizada, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o bem-estar do outro. Eu não chego com um não com os dois pés na porta, muito pelo contrário. Mas hoje em dia eu tenho um total reconhecimento do valor do meu negócio. Então, para eu fazer um trabalho que ele seja voluntário, ou seja, sem investimento financeiro, tem que valer muito a pena, tanto para mim quanto para a empresa. Eu faço ao longo do ano vários. Eu sou um dos mentores de comunicação do grupo CIS, né? do grupo da CIEDS. Então, eu faço alguns trabalhos, Fundação Lemo, eu já fiz, eu faço alguns trabalhos que eu sei que, para mim, vai ter um retorno tão grandioso quanto eu ter ido para Lima, no Peru, ensinando aquilo que eu sei e que eu conheço, que é comunicação. Mas como é que eu pago meus boletos? É através da venda dos meus serviços. Ponto. Então, eu tenho um grupo de mentoria, e aí eu tenho dois grupos de mentoria que hoje eu oferto, né? Isso é muito engraçado, porque ultimamente eu não tenho ofertado mais curso de comunicação. Talvez isso seja um erro. Muita gente fala, putz, você está errando muito, era para você já estar aqui bombando. Cara, eu acho que não é o meu momento agora, porque uma entrega de curso
principalmente os cursos que eu faço, que são no sentido de ser online e ao vivo, eu não gosto do gravado, já tentei, Denis, eu já tentei muito. Sendo bem sincero, eu não me sinto nem um pouco confortável. Então, eu não posso falar para a pessoa se sentir confortável frente ao público, sendo que eu não me sinto na frente de uma câmera que depois vai ficar lá milhões. Engraçado, eu não me sinto. Não me sinto para a gravação de um curso, porque eu acredito que o tete a tete, a olhada no olho, mesmo que seja no digital, eu olhando para você, ali dá muito caldo para o curso, sabe? Ali dá muita ferramenta e muito exercício que pode sair, inclusive, dali. Então, tudo que eu oferto é online e é ao vivo. Então, eu deixei um pouco os cursos de lado justamente para eu focar nas mentorias. E eu tenho 2 grupos de mentoria. Um que é chamado Grupo dos 9. Então, são 9 mentorias com 9 pessoas diferentes, mentorias individualizadas. São 9 sessões, 9 encontros, no valor de 139 por sessão. E o diferencial é, você paga da forma que você achar melhor. Só que são só 9. Inclusive, teve um, e essa pessoa ela vai ouvir esse podcast, ela vai se lembrar de pagar. Essa pessoa nunca me pagou, ela já finalizou as suas 9 sessões, ela nunca me pagou. Eu também não cobro, eu não cobro. Esse é o grupo dos 9, que eu também entendo que é para uma pessoa que às vezes, cara, ela não tem não pode pagar naquele momento, ou às vezes ela está naquele momento meio conturbado financeiramente, depois ela consegue pagar, enfim. É uma entrega que eu gosto de fazer para o mundo também, de estar tá trocando com as pessoas e levando o meu conhecimento adiante, sem ter esse retorno financeiro tão massivo. Já há outro grupo de mentoria é quando você não entra no grupo dos 9. Então, se você quiser ter uma mentoria individualizada, aí sim ele é um preço maior, e aí sim, obviamente, tem boleto, né? Tem um Pix, tem um negócio, eu vou te cobrar, porque eu pago as minhas contas desse jeito. Isso é um dos formatos que eu encontrei de realmente ter uma entrada financeira com comunicação. O segundo formato é treinamento empresarial, que hoje em dia tem sido até melhor do que antes, né? Eu acredito que você tem dado até também bem mais treinamento empresarial do que antes, porque as empresas elas estão necessitando treinar, desenvolver, capacitar os seus colaboradores. Isso é uma questão que é chamada de T&D, né? Treinamento e desenvolvimento dentro das empresas, principalmente focado no guarda-chuva do RH, que hoje está muito em alta, porque a gente já reconhece que o principal ativo da empresa são as pessoas. E eu preciso cuidar dessas pessoas. Eu preciso dar meios e maneiras para que ela se desenvolva. E o desenvolvimento, através de ferramentas que a comunicação ela consegue levar, tem se ampliado bastante nesse momento. Então, uma segunda entrada de receita, uma terceira, né, entrada de receita, mas uma segunda que é cobrada, é através de treinamento empresarial. Tenho feito alguns, e eu escolho também, tá, Denis? Eu, eu me coloco nessa posição de escolher alguns treinamentos que eu quero dar. Não sei se é o momento adequado, por exemplo, de eu não querer seguir com tal empresa, mas eu hoje faço isso, porque eu tento alinhar muito, não só o dinheiro, assim, sabe, o retorno financeiro, mas eu tento alinhar o que a empresa faz, eu pesquiso a empresa, eu vejo se ela tem algo que é contra os meus valores, contra a minha ética. Não adianta nada o André entrar ali para dar um treinamento, cara, ela ser totalmente contra e ela falar ou para fora ou para dentro de coisas que não é voltado para mim. Então, eu hoje pesquiso muito antes de dar qualquer tipo de treinamento em empresa, mesmo que seja um valor que eu fale assim, cara, dá para ir. Tipo, eu não vou, eu realmente não vou. Então, essa é a minha terceira entrada de dinheiro dentro da comunicação. E uma quarta entrada de dinheiro são com os outros trabalhos que eu faço fora da comunicação. Então, eu tenho uma empresa de instituto, né, o IBO, que hoje a gente vem fazendo programas de diversidade e inclusão, programas focados
para educação e empregabilidade para jovens negros, para eles conseguirem alavancar, entrar e crescer em suas carreiras, seja ela qual for. Então, também é uma captação de dinheiro que entra no meu mês. Então, eu diversifico muito o meu pote, sabe? Eu não deixo só em um lugar. Obviamente, tem também toda a parte de investimento que eu já faço há um bom tempo, isso também me dá uma tranquilidade financeira interessante. Então, a minha planilha de Excel ela é assim: mentoria doada ao mundo, mentoria voltada ao André, que essa eu cobro, treinamentos corporativos, investimentos e trabalhos que não sejam de comunicação, e trabalhos diferentes da comunicação. Muito Então, bom. eu passo por isso. Muito bom. E como que você usa, André, as redes sociais? Como é que você usa a internet ao teu favor? Você divulga por lá, você oferta por lá, você troca por lá, você oferece, você deixa de oferecer? Quais são as suas estratégias para que você acesse as pessoas também por este lugar? Cara, isso é muito louco, eu sou muito ruim nisso. O que eu tomo de patada na cara da galera falando assim, putz, André, tem que fazer mais, tem que divulgar. Cara, eu não divulgo. É muito louco, muito louco. Eu acho que do Instagram da Creative, eu só divulguei uma mentorada na vida. Eu acho que só divulguei uma mentorada na vida. Eu não sei, Denis, eu podia estar fazendo mais. Assim, sabe quando é fácil olhar para o outro e falar o que ele pode fazer, mas quando a gente olha para a nossa casa e a gente não consegue fazer, Sim. eu passo por isso. Eu passo realmente por isso. Assim. E eu passo por muito altos e baixos dentro do mundo digital, sabe? Eu estou num momento agora, inclusive, de não querer mais postar, de não querer mais alimentar. Eu sei que isso é um erro grotesco. Você que está nos assistindo, está nos vendo, não faça isso, porque o algoritmo ele requer constância, o algoritmo ele requer posicionamento, autoridade. Para isso você precisa estar dentro. Mas muito voltando ao início da nossa conversa, né? O meu tempo também ele tem que ser um tempo que seja de qualidade para mim. Então, se eu estou num momento que eu não quero fazer, cara, eu não brigo comigo mesmo. Eu sei que posso estar perdendo muito cliente, eu sei que posso estar perdendo negócios, eu sei que posso estar não conseguindo mostrar o meu trabalho da forma como deveria estar sendo mostrado. Mas o mais engraçado é que ao longo desses 3 anos de Creative e desses 3 anos na frente ensinando comunicação, eu criei uma rede de apoio, de fato, de pessoas que me indicam que, cara, eu sou extremamente agradecido, sabe? Eu acho não, com certeza. Todas as empresas que eu já treinei hoje foram por indicação. Eu não precisei fazer nenhuma captação ativa. Isso é muito louco. Então, eu realmente sou bem privilegiado, assim, pelas pessoas que reconhecem o desenvolvimento do André ao longo desses 3 anos, a capacidade dele levar um ensinamento de comunicação adiante e é muito semelhante ao seu, Denis. Cara, comunicação ele é a nave-mãe. Comunicação não é oratória. Tem muito mais para falar sobre isso. É muito maior. Então, levar isso adiante, as pessoas elas reconhecem que elas conseguem se enxergar em mim, aprender comigo, me ensinar e, o melhor de tudo, indicar. Então, a minha gama de empresas que hoje dou treinamento são por indicação. Os mentorados que entram para receberem minha mentoria são por indicação, geralmente ou alguém que fez alguma mentoria, ou algum curso antigo meu, Se Joga, que foi um curso super famoso que eu fiz dentro da Creative, que já teve mais de 1.000 alunos, é muito legal isso, né? Quando eu olho para os números assim, eu falo, putz, podia até dar mais pessoas. Mas é isso, acho que o momento não levou também, o momento agora não requer isso. Tive mais de 1.000 alunos dentro do Se Joga, um curso que eu criei, e essas pessoas até hoje estão lá divulgando para outras pessoas, ainda falam comigo, muitos delas se tornaram meus amigos, meus conhecidos. Então, cara, assim, eu queria muito estar mais ativo, sabe? Engraçado, porque ano passado, quando eu estava naquele momento, né, eu era da Ambev, eu trabalhava na Ambev, trabalhava na Creative, trabalhava no IBO,
Sou co-host de um podcast, já tenho quase 2 anos eu sendo co-host de um podcast também. E eu contratei uma pessoa para ficar cuidando das minhas redes sociais. Falei, putz, se eu não consigo fazer, eu preciso que alguém faça. Uhum. E não deu certo, mano. Por que não deu Não certo? deu. Cara, não deu certo porque eu acho que eu mais pegava no pé da pessoa para a pessoa fazer do que o contrário. Eu queria muito receber uma proatividade de a pessoa chegar, tá aqui, tá feito, tal, faz assim, sabe, não sei o quê. Então talvez seja o problema do recrutamento Foi a aí. escolha, foi a É, escolha, foi a escolha. Fato, foi a escolha. sim, E aí, desde então, aí esse ano, quando eu saí da Ambev, meu tempo ficou um tempo mais focado para tanto uhum, criativo, quanto para o instituto, quanto para o podcast. Então, eu conseguia ter tempo para fazer isso, porque, cara, eu vou fazer. Durante um bom tempo eu fiz de forma muito ativa, a Criativo foi se alimentando, ia indo, ia surgindo, passando por alguns baixos, assim, não quero postar nada semana. Sabe, eu não vou postar nada. Vou ficar só com minhas mentorias. Não quero mais divulgar para ninguém. Não quero pegar tal sim, empresa. Só que isso eu sinto, e por isso que eu falei, a gente perde muito, porque o digital está aqui para te alavancar. Só depende sim, de sim, você. sim, sim. Mas você sabe, André, que é bonito você admitir até uma certa, claro, tem uma coragem aí, mas tem uma confiança, olha, a gente falando de novo a tal da confiança, da capacidade que você tem de oferecer o que você oferece, ou seja, do teu trabalho em si. Se você hoje admite que você não consegue, seja por prioridade de tempo ou por qualquer outro motivo, que você não tá conseguindo estar ali presente nas redes sociais, é porque, de certa forma, direto ou indiretamente, você confia muito naquilo que você faz. Claro, até, até bonito alguém admitir o quanto não se está usando a rede ao seu favor. E você fazer isso aqui de maneira aberta e honesta, eu acho bonito. Cara, eu acho, mas ao mesmo tempo eu não falo para as pessoas fazerem Sim, isso. é um Por quê? desperdício, é um desperdício. O Exatamente. meu filtro é este, é um desperdício. A capacidade, a qualidade que você tem, eu acho que é mais uma via de acesso, é mais uma plataforma, é mais um lugar onde a gente pode alcançar pessoas, né? Para que a gente Exatamente. leve cada vez mais a nossa mensagem. Mas você É está ali, exatamente. Eu você está acho ali. Talvez que esteja também uma cobrança acima, eu sempre vejo você ali. Você está sempre presente. eu faço uma coisa, eu gosto muito cara, de talvez não falar mais do mesmo, assim, mas ao mesmo tempo de levar uma abordagem, né? De certa forma, quando a gente entrega algo no digital, ela é gratuita. E aquilo ali já é o primeiro contato que a Uhum, pessoa tem com quem é você, o que, que você acredita, muito mais do que o serviço que eu implemento para fora. total. Então, eu tento mostrar o máximo possível que tem que ser prático, sabe, Denis? Para mim, comunicação, eu sou muito da linha de que comunicação, ela não é um dom. Ela, de fato, ela não é um dom. A Claro. gente vai, através de estímulos, através de vivências, da nossa mochila da vida, né, que você trouxe isso anteriormente, eu gosto de levar essa passagem, essa analogia para os meus alunos, que é você carrega a mochila das suas histórias, conte-as para o público. Total. Então, você falar sobre treino, você falar sobre tempo, tudo isso é comunicação. Você falar sobre persistência é comunicação. Tem muita gente que chega para mim na primeira mentoria. Tipo, cara, tive um mentorado que fez assim, foram 9 sessões, todas da gente mergulhar nele. Foi 100% intrapessoal. Praticamente um terapeuta da comunicação. Mas Total. ele só chegava e falava: minha comunicação é muito ruim, minha apresentação é muito ruim, eu não consigo me apresentar de novo. Calma, né? Tem um processo, se dê Total. oportunidade. Total. Comunicação é oportunidade, Sim. é persistência. Total. E o digital também é isso, é persistência. Né? Às vezes eu não quero persistir, Sim. mas eu sei Sim. que eu preciso. Total. Total. André, aqui a gente tem um quadro muito, aliás, inédito. Nunca foi feito isso antes. Eu, de fato, patenteei, que é o nosso momento papum.
É o famoso Boa. ping-pong. Eu vou aí te provocar, vou te colocar duas situações e você, de sopetão, vai me respondendo aí o que que você acha, de maneira breve, só no papum, no ping-pong de sopetão. Bora lá? Fechado. Vamos nessa. Falar ou ouvir? Ouvir. Entender ou sentir? Sentir. Amar ou ser amado? Amar. Com música ou sem música? Com música, sim. Você acorda para quê? Para viver. Você vive como? Para ser. Quem você é? André Paixão Lopes. Sangue baiano, alma carioca. Bahia ou Rio? Uh, Rio. Você mais escuta ou você mais fala? Eu mais escuto. Você tem escutado quem? Duas pessoas. Eu e a Marília. Quem é Marília? Meu grande amor. Minha esposa. É... Uma bicicleta ou uma viagem para a Itália? Cara, uma viagem para Itália por bicicleta. Eu já tenho uma viagem. André, o que que você faz sozinho que você jamais faria com alguém? Nossa. Sendo bem sincero, eu sou eu. Muitas vezes na frente do outro, eu preciso ser eu e mais um pouco. A tua atenção tá aonde hoje? A minha atenção está no meu tempo de qualidade, no meu almoço com a Marília, no meu vinho no final da noite. É... O que que é comunicação? Comunicação é sentir, é trocar, é se relacionar. Muito bom, meu irmão. Para finalizar, diga aí alguma coisa para mim. O que eu quero saber de você, Não, não. Para você me dizer alguma coisa. Você agora vai me oferecer alguma coisa. Qualquer coisa. Denis, eu queria te oferecer uma amizade genuína, sincera, acalorosa, baiana, carioca, paulista, para que a gente pudesse trocar mais, se conhecer no pessoal, no físico, para que a gente pudesse sorrir, se ver e se sentir. É isso que eu queria oferecer para você. Muito bom, meu irmão. Muito bom, muito bom. André, obrigado, bicho, pela tua presença aqui. É sempre gostoso conversar contigo. A gente se identifica de alguma forma. E esse podcast é uma desculpa para a gente se encontrar, né? Uma grande justificativa para que a gente possa estar junto. Ah, vamos lá participar do meu podcast? É só uma desculpa para a gente se falar. Tá mais do que Desculpa aceito. boa. Sim, sim. Eu aceito assim de corpo e alma o teu oferecimento e reforço o desejo que eu tenho de estar cada vez mais contigo, com você, de certa forma, eu fico mais próximo de mim. É por isso que a gente se encontra. Existe identificação, existe afeto, existe espelhamento. Muito obrigado pelo papo, bicho. Muito obrigado pela conversa, pela troca, pelo encontro e pela comunicação.
Muito obrigado, André. Mesmo e mesmo. Obrigado você, Denis, primeiro pelo cuidado, pelo carinho, pela escuta, paciência e pelo seu trabalho que é brilhante. Eu sou realmente apaixonado, admirado, um fã daquilo que você faz, mesmo que vendo na distância, mas sabendo que você estando lá, eu sei que muita coisa boa vai estar acontecendo. Muito bem. Valeu mesmo. Valeu você. Um grande abraço. Ótimos vinhos com Marília. E fico esperando você ainda mais presente nas redes. Vamos nessa. Valeu, Grande abraço, meu Denis. irmão. Um abraço.